Boa noite. Então, deixa eu introduzir você ao que é um culto de revelação. Deus está vivo? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, Deus está vivo? Porque a resposta do que você vai me dizer vai levar você. Se Deus está vivo, então Deus. A não ser que Deus fosse mudo, há uma possibilidade. Mas, depois de mais de 22 anos, eu não tenho a menor dúvida que Ele fala. Então seria bom que, se nós acreditamos que Deus é um vivo, tem poder e fala, que você pudesse ouvi-lo. Mas para a gente ouvir Deus, a gente fica meio constrangido. Eu tenho pensado umas coisas erradas, pastora. Então Deus não vai falar comigo. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, isso é verdade? Eu quero te dar uma boa notícia. Para aquelas pessoas que se comparam, todos somos pecadores. E destituídos estamos da glória de Deus. Isso significa dizer que todos, eu inclusive, mais do que vocês, sou uma pecadora. Portanto, se Deus fala comigo, vai falar com vocês não. Deus fala comigo, vai falar com Deus fala comigo, vai falar com eu com as 4, eu com ela, eu sem ela. Em Jeremias 33, 3 é o telefone de Deus. Quem conhece Jeremias 33, 3? Unisonamente, eu quero dizer para você que clama a mim. Peraí, a mim não. Clama a e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Logo, se não sabemos, precisamos perguntar. Mas é difícil a gente querer perguntar a Deus, porque o que eu vou perguntar a Deus? Quando eu vou ganhar na loteria? Talvez eu até ganhasse se um dia eu tivesse jogado. Mas a verdade é que existem coisas que você vai perguntar para Deus, que Ele vai te responder. E a grande questão é saber o que você vai fazer com isso. Depende, pastora. Depende. Se for alto, louro, moreno, baixinho, barrigudo, eu escuto. Mas se for alguma coisa que eu quero escutar, eu escuto. Se for algo que eu não quero escutar, eu não escuto. Então, será que a gente está aberto, verdadeiramente aberto para escutar Deus? Eu vou contar um exemplo para vocês. Devido à minha decisão pessoal de estar profundamente imersa na palavra com o Senhor, eu normalmente não vejo televisão, só vejo jornal. E ainda assim gravado de 2 dias anteriores. A minha preocupação é muito grande de eu estar sempre, constantemente falando com Deus. Porque eu tenho sobre a minha vida muitas responsabilidades espirituais, de pessoas. Então, eu parei no tempo. Os meus ídolos lá atrás era Fábio Júnior. Parei no tempo, estou lá atrás. Fábio Júnior, na minha adolescência, era tudo para mim, até hoje, E o Cadu Moliterno. Quem sabe disso? Sempre quem me conhece, levanta a mão, sabe que eu falo muito disso. E hoje foi um dia bem difícil, trabalho. E Deus queria que eu fizesse uma coisa, e eu falei, Senhor,
me fala com a sua voz presente agora, porque como eu vou fazer isso? Eu não tenho força. E eu estava orando. Quer dizer, quem me conhece sabe que eu sou alienado, fico andando assim no meio da rua que nem. Estava orando e de repente eu precisava pegar um negócio, uma pessoa pegou na minha frente e falou assim: está aqui para você. Eu falei: obrigada. Eu quero que vocês revelem para mim quem era. Puxa, se fosse o Fábio Júnior, eu ia desmaiar. Se fosse o Fábio Júnior, eu ia desmaiar. Ali Deus ia realmente... Ali eu me convertia pela 15ª vez. Era o Cadu Moliterno. Eu reconheci ele. Então, da mesma maneira que eu reconheci o Cadu Moliterno, vocês precisam reconhecer a voz de Deus. Quando a voz de Deus aparece, ela vai penetrar na sua vida, vai falar com você, e você sabe que é para você. Mas imagine você, Deus está tentando falar com você, tentando dizer para você algo que você realmente precisa escutar, mas você, com medo do que isso vai representar na sua vida, você diz: não. Deus pode chegar para você nesse momento, através do Espírito Santo, e falar para você o quanto tempo você teima em querer ser amado pelas pessoas e perde tanto tempo querendo agradar todo mundo e nunca desfrutou de um verdadeiro amor. Quanto tempo você vai perder querendo se moldar segundo o que as pessoas querem de você? E aí você pode ouvir uma palavra dessa e falar assim: isso é para mim? Pergunta a pessoa que está de vermelho perto de você: isso é para você? Não, isso é para blusa de preto. Ah, puxa. Mas em João 10, 27, diz o seguinte coisa. Preste atenção, quem está de camisa branca. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não, Jesus. Eu as conheço. E elas... Então a voz de Deus é a conexão que nós temos. A voz do Espírito Santo é a sintonia que nós temos em comum. Aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus, ainda que elas não tenham recebido Jesus, preste bem atenção. Ele disse que derramaria sobre toda a carne o Espírito dele. Então, por mais que você ainda nem tenha fé, nem reconheça Deus na sua vida, a voz dele vai ser ouvida pelo seu coração. Portanto, Deus não está limitado a nada, nem aos seus pensamentos, nem às coisas que você acha de você mesmo. Deus não está limitado a nada. Ele entra com a frequência dele de uma maneira profunda e fala coisas que você sabe que é ele. E eu peço a você que esteja comigo nesse momento. Não só os intercessores, mas aqueles que querem profundamente a voz de Deus. Que possam entender que a mensagem, ela é feita para você, apenas para você. Quando ela está sendo dita, você observa, você sabe, isso é para mim. Pegue essa mensagem. A palavra de Deus diz: achando as tuas palavras, logo as comi. O Espírito Santo, ele fala algo para você, ele testifica daquilo que você já sentiu, que você já pensou.
Nada que eu estiver falando aqui será uma novidade para você. Porque Deus já falou isso com você. Onde está o seu coração, que na maior parte das vezes se sente cansado? Tenta o tempo todo organizar as coisas. E a sua primeira gaveta do trabalho é sempre essa bagunça. Você olha para aquilo, fecha de novo e diz: amanhã eu arrumo. Amanhã eu arrumo. Mas o teu coração também está assim. O seu sentimento está cada vez mais aprisionando você. E por mais que todas as coisas que são ditas a você fazem você sair desse lugar, você se sente confortável. A tristeza não é confortável. A tristeza faz você ficar confuso. E dentro disso você luta. Você luta. Você luta contra todas as coisas que estão tentando tirar você desse lugar. Eu quero te ajudar. Pare de ficar colocando tijolo por tijolo do seu passado para que você construa uma casa no seu futuro. Não pode ser com os tijolos do seu passado. Não deixe o seu coração ferido, fechado. Olhe para dentro de você e veja a sua gaveta. Então você vai entender. Você não pode deixar essa bagunça no seu coração. Você precisa decidir sair desse lugar. E por mais difícil que seja, dê um passo de cada vez. E você vai ver a luz brilhar, e você vai ver como as coisas vão acontecer, para que você possa ter certeza que há um plano para a sua vida. E assim perceber o quanto eu amo você. Então, às vezes estamos passando por tormentos. O nosso pensamento luta contra o outro pensamento e a gente acha todas as formas, achamos profundamente que vamos conseguir sair disso, segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio braço. Deus quer falar algo com você. Se você é essa pessoa que tem esse relacionamento, que está sempre culpando o seu relacionamento da sua infelicidade, que está sempre dizendo que você nunca foi amada pela sua mãe, que está sempre dizendo que as coisas que acontecem na sua vida nunca funcionam, eu quero dizer para você o porquê não funciona. Deus estava do seu lado quando você decidiu ficar com essa pessoa. Ele estava do seu lado e Ele disse, por muitas vezes, não vai, não vai, não vai. Você vai sofrer, não vai. Quando você estava sentada naquela cama, naquele lençol bege que você tanto gosta, Deus estava do seu lado dizendo, não chora, não chora.
E você passou a acordar todos os dias achando que essas situações nunca iam passar, até que chegou um ponto que não era mais você que decidia. Alguém estava decidindo. E finalmente você ficou só. Absolutamente só. Mas Deus, em todos esses momentos, Deus estava lá do seu lado e disse a você: não faça, não continue. E você assim mesmo decidiu. Você decidiu: eu vou fazer porque eu quero. Mas Deus falou: não, você vai sofrer, não faça. Então Deus não te abandonou, Deus estava lá. Em todas as suas decisões, Deus estava lá. Mas é importante que você saiba que Ele não te abandonou. Ele estava lá do seu lado, mas talvez você não quisesse ouvi-lo, porque você sabia o que queria fazer. E assim, eu peço que vocês todos possam olhar para mim agora. Nós temos muitas coisas dentro da gente. E nem sempre a gente consegue tirar do nosso coração os pesos e as mágoas. Então, na nossa infância, quando a gente foi tão rejeitado, e por todos os problemas que nós tivemos, nos sentimos muito só. Deus, na verdade, quer nos dar libertação das palavras que foram ditas, da rejeição que a gente sente desde criança. Ele quer nos dar a vontade de lutar. Ele quer fazer a gente não esmorecer. E quando a gente está vivendo um momento que a gente está quase esmorecendo, que a gente está simplesmente desistindo, Deus fala: eu nunca vou desistir de você. Nunca. E talvez você já tenha desistido de você, mas Deus nunca vai desistir de você. E aí, dentro desse processo do nosso coração, que ter medo e se esconder é uma forma da gente fingir que não está doendo. A gente finge que não está doendo, mas está. A gente finge que as coisas não estão entrando no nosso coração. A gente finge que a gente é forte. A gente diz para todo mundo: eu sou forte. Mas na verdade, você está rasgando por dentro. E está sangrando. Pare de fingir que você é forte. Deixa Deus entrar no seu coração e limpar você. Deixa Ele fazer algo na sua vida que vai revolucionar seus pensamentos. E essa ideia que você acorda todo dia de manhã, e esses pensamentos que você se alimenta todos os dias de manhã, eles não vão prevalecer sobre a sua vida. Eles serão quebrados pelo sangue de Jesus. Porque você não nasceu para você ficar derrotada. Deus não trouxe você na terra para que você fique derrotada. O que você precisa é caminhar com Deus. É você não ter medo. É você saber que Deus está no controle e Ele vai mudar a tua vida. Mas você precisa se posicionar. E quando você tiver muita vontade de dizer sim, diga não. Diga não. Não para você ser destruída por dentro. Essas palavras não podem entrar na sua mente. Você não pode aceitá-las. Repreenda-as. Diga não. Você não pode ser sofrida. Deixar que essas palavras dominem a sua mente e o seu coração. Porque Deus quer te livrar da sua própria visão, em que você se condenou a viver todas essas coisas absolutamente sozinha. Deus não te trouxe até aqui para te largar no meio do caminho. É muita mensagem, então eu tenho que falar para você. Às vezes a gente fica assim ansiosa,
Pergunta a pessoa do seu lado, você é uma pessoa ansiosa de preto? Aí você fica o tempo todo, oh, meu Deus do céu, vai chegar, isso vai acontecer. Não, porque quando acontecer eu vou fazer isso, e aí vou me preparar e vou fazer isso aqui, e isso vai acontecer, e aí... Pessoa de preto, nada disso acontece. E o que você faz? Começa uma nova coisa. E vem a nova coisa, e eu vou começando a ficar ansiosa, e aí eu vou pensando, e... acabou. E o que você faz? Começa uma nova coisa. E vai começando uma atrás da outra. Você tem tempo de respirar? Pergunta a pessoa que está de preto do seu lado. Você tem tempo de respirar? Wait a minute, please. You understand? Primeiro lugar, a ansiedade que você alimenta o tempo todo, a sua mente, traz você uma incapacidade de gerir seus próprios pensamentos. Então você começa uma coisa e larga. Começa outra coisa e larga. Começa outra coisa e... viu? Previsível. E por que é previsível? Porque você não consegue se concentrar em saber todos os elementos e os dados daquilo que você está vivendo. Portanto, a sua felicidade, ela está no futuro, que nunca acontece. Porque o futuro está sempre na frente. Então, o que você tem que fazer, pessoas de preto? Quando você ouvir a voz de Deus dizendo, acalma a tempestade, enxergue que essa tempestade precisa passar. Você precisa digerir seus sentimentos. Você precisa digerir as coisas que estão dentro de você, que você não sabe lidar, e não sabe lidar desde pequena. E aí quando você entender que tudo tem seu tempo, sério? Pergunta a pessoa que está de preto e branco do seu lado, tudo tem seu tempo mesmo? Olha, se a pessoa de azul ficar se comparando, você fala, isso é para você também. Tudo tem seu tempo mesmo? Tem. Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo. Mas como você é uma pessoa extremamente acelerada, você está sempre em alta velocidade e não observa a paisagem. A paisagem. Olha quantas coisas passaram tão rápido na sua vida e você não observou e você não viu. Isso porque Deus quer te ensinar a olhar a paisagem. Por isso que ela sempre te dá pessoas lentas do seu lado. Pergunta a pessoa que está de preto, você sabe essas pessoas lentas, terríveis do seu lado? Você fala assim, pastor, é karma. Não, não é karma não. É treinamento de Deus. Pessoas lentas são para treinar você e enxergar a você mesmo. Na minha época, chamado Speed Racer. Olha como é que eu sou uma pessoa nova. Speed Racer. Então você é aquela pessoa que está sempre acelerada. E o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Então, slow motion. É aquele momento que você precisa parar, enxergar. Deus vai fazer no tempo dele. Então você tem que... Oi. Não, mas aí eu tenho que ficar muito lenta. O seu treinamento é aprender a falar devagar. Você fala rápido demais para todo mundo entender. O seu treinamento é pensar devagar, para que os pensamentos não fujam de você. Você, o que eu estava falando mesmo? Sabe quando você começa a falar assim, parar, você até esquece o que você está falando. O que eu estava falando mesmo?
Pergunta a pessoa de preto e a branca e preto, que também está igualzinha. Mas há uma coisa nas pessoas de azul que ela não conta para ninguém. Tá todo mundo assim, eu tô metade azul, metade branco. Você tem muito medo de errar. E esse medo consome você de uma tal maneira que você fica completamente congelado. O medo de errar traz em você uma preocupação muito grande em relação às pessoas. E aí você só não é gago. Porque você fala muito bem. Mas a verdade é que o medo é tão grande que até para você tomar uma decisão. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você é de azul? Você está demorando muito para tomar uma decisão? Semanas, meses. Tem gente que está azul, senão não, estou de azul claro. Não é comigo. O meu azul turquesa. Eu acho que ela não está falando comigo. São todos os tons de azul. Então, quando você entende, veja bem, azul, quando você entende que você nunca vai conseguir agradar a todo mundo e que você não pode ficar congelando, diante da preocupação de errar. Então eu posso errar? Não. Você precisa não deixar que o medo de errar pare você e paralise você. Pergunta a pessoa de azul, amém, irmão? Mas tem também aquelas pessoas de rosa. É muito complicado essas cores. Mas a pessoa de rosa está sempre olhando o passado. Quem já viveu o passado? Deus are alive. E aí aquele passado era tão bom. O meu jardim era lindo, tinha muitas flores. Era todo um deserto. Mas passado, que é passado, a gente bota flor. Amém? Vai botando a flor e diga assim, nunca eu vou ser feliz como eu fui. Ei, rosada. A verdade é que o passado não pode reger a tua vida. Ainda que você esteja de verde, o passado não pode reger a sua vida de rosa. Não, mas o verde também, porque de vez em quando o verde entra num caminho assim do passado que não larga. Rosa está sempre com o mesmo caminho do passado. O verde é de vez em quando. Então, o processo que Deus está trazendo para a sua vida é de você enxergar que é daqui para frente. Amém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está de rosa? É daqui para frente. A gente vai perder tempo para fazer tricô e jardim, porque vai fazendo até aquelas camas de renda. Não tem antigamente, Luís XV, com aquela coisa assim? Nossa, aquele quarto é lindo quando você imagina. Mas está deixa no museu. Você vai e visita o museu. Visitar museu é diferente de viver nele. Amém? Então a gente precisa construir um presente de rosa. A gente precisa acreditar que nós somos capazes de semear uma semente agora e que ela vai criar um fruto, porque vai virar árvore. Então, mas a gente só planta o que a gente tem agora. A gente não planta com semente do passado, nem com semente da ansiedade do branco com preto do futuro. A gente planta semente com... Gente, pelo amor de Deus. A gente planta semente agora. A gente planta presente aonde? É que
que eu tenho que profetizar para o pessoal que está na escada também. A gente planta semente no futuro ou no passado? Ok. Então, se a gente planta agora, eu pergunto para você, é uma cor assim meio que rosada, meio assim, sei lá, laranja, salmonado, né? Você está praticamente salmão. Mas aí eu pergunto para você, será que você não vê que quanto mais você finge que as coisas estão bem, que se fecha para não receber ajuda, mas você fica numa caverna que fica escuro para você. Deus não quer colocar você numa caverna. Deus quer tirar você dessa caverna. Mas olha, não deposita seus sonhos naquilo que você espera, naquela pessoa que você achava que ia amar você, porque você não pode se dar o valor pelo que as pessoas amam você, mas e sim porque Deus te ama. Então, ainda que você não sinta que esse amor acontece na sua vida e não está acontecendo, ei, salmonada, vai acontecer. E quando acontecer, você vai ser atropelada por isso. Aí tem um rapaz falando, pastor, eu sou salmonado, eu também vou ser atropelado? Não, você não terminou com a última. Precisa terminar primeiro para começar uma outra coisa. Amém? Então a nossa mistura, você já viu pessoas que estão sempre com flores e toda misturada com várias coisas? Já viu isso? Pergunta a pessoa do seu lado, pessoas cheias de flores, assim, uma mistura de coisas. Você já pensou se eu sou daltônica? Fez-se a confusão nessa igreja. Você que está toda misturada com flores e com, sei lá com que desenho está, porque nessa altura do campeonato, sem óculos não dá para enxergar. Eu quero dizer para você que você não pode misturar os seus pensamentos constantemente, porque isso faz você ficar sem fé e sem visão. Não deixa as coisas serem misturadas. E para você que está com aquele lenço de papel branco, velho, dentro da sua bolsa, que nunca usa para nada e já está todo amassado, pare de tentar fazer as pessoas serem do jeito que você gostaria que fosse. A gente não consegue mudar as pessoas como a gente quer. E às vezes a gente quer tanto que aquelas pessoas sejam como a gente quer, que a gente acaba ficando difícil. A gente não consegue elos de comunicação. Então, talvez a sua mãe seja tão teimosa quanto você. O que é que você vai fazer? Você vai ser uma pessoa tranquila. Vai responder sim, mamãe. Vai abraçá-la. E quando ela fala pela 15ª vez que é muito perigoso, você vai falar, é verdade, mas eu vou orar. Amém? Tem que ter paciência, tem que ter amor. A gente não nasceu com manual de instrução. Seria mais fácil para os nossos pais, mas você precisa entender que o fato de você estar enfrentando constantemente as pessoas, seus relacionamentos, só faz você achar que as pessoas estão erradas sempre e você sempre certa. Será que isso é verdade? Pergunta a pessoa que está florida perto de você. Isso é verdade? Ah, os de bege, né? Os de bege, amiga. Ô Senhor Jesus. É impressionante como Deus faz as coisas, né? As pessoas fortes, determinadas, que botam as coisas no seu devido lugar, elas andam de bege.
Por que será isso? Porque a gente quer ser sempre tão forte e tão determinado a fazer as coisas e achar que tudo está sob o nosso controle. Aí os de preto falam, é verdade. Sim, porque diferença não há entre o preto, o azul e o vermelho, porque o vermelho é tão teimoso quanto o de bege. E o vermelho acrescenta o seguinte, o vermelho é bem-humorado, até o momento que alguém pisa no sapato do vermelho. Pergunta, você está de vermelho? Tem alguma cor de vermelho em você? Nossa, quando alguém pisa no seu calo, meu amigo. E o de vermelho está sempre com aquela cara assim linda. Pisa no pé dele para você ver. Mas aqueles que estão segurando a sua orelha nesse momento, devem buscar profundamente e saber por que Deus nesse momento quer falar no seu coração. Porque às vezes a gente fica olhando para o nosso coração e pedindo a Deus, Senhor, cura o meu coração, cura meu coração, me ajude a perdoar, me ajude a não ficar escravo desse sentimento que me deixa tão triste. E por quê? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, por quê? Por que a gente fica escravo do nosso sentimento? Por que a gente fica escravo do nosso sentimento? Eu não estou ouvindo, gente. Porque sentimento não são feitos para nos comandar. Sentimento não são feitos para nos destruir. Nós precisamos viver a vida com os nossos sentimentos e não ser controlado por eles. Então, se alguma coisa começar a acontecer na sua vida, não deixe que isso domine você. Se alguém não está te ligando e você esperava tanto que essa pessoa te ligasse, que te desse amor, que reconhecesse tudo que você fez por ela, ore por essa pessoa. Não crie expectativas, porque quando você cria expectativas, desde criança você é assim, você se decepciona. E isso destrói seu coraçãozinho. Pergunto para a pessoa listada, você quer destruir seu coraçãozinho? Você acha certo ficar destruindo? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Isso aqui é um culto de revelação. Você entende isso? Se você estiver do lado de uma cor azul e preto, você fala assim, Deus te abençoe. Você é um lutador. Você luta profundamente sobre você mesmo. Mas há uma coisa que você ainda não experimentou, de azul. Reconhecer a mão de Deus na sua vida. Você precisa experimentar, reconhecer a mão de Deus na sua vida. Porque então você vai parar de culpar todo mundo pelas decisões que você toma. E você vai culpar quem? Gente, eu estou fazendo esse esforço, quase caindo para trás, para vocês me ajudarem, onomatopeticamente, tá bom? Então olha só, vocês, o que eu estava falando mesmo, ansiosa? Então eu quero reconhecer, eu quero falar comigo e quero dizer para mim, eu não vou deixar esse sentimento dominar na minha vida. Eu vou entregar minha vida para o Senhor. Fala. Não, eu quero ouvir. Deus está ouvindo os anjos também, e certamente eles disseram, amém? Mas aí quando chegar o momento que você tem que renunciar,
que você faz? Aí eu dou 3 pulinhos, bato na cadeira e na madeira 3 vezes para ficar comigo. Aí se não ficar, o que você faz se não ficar? O que você sempre faz quando não fica? Pergunta a pessoa que está de bordado preto perto de você. Quando todo mundo, ai meu Deus, isso aqui não é bordado, isso aqui é uma coisa, isso aqui é um corte francês. Imagina, ela está me chamando de bordado. Não, eu quero dizer para você que a verdade é que a sua vida não pode desabar por cada relacionamento. Amém de verde? Amém de preto? Pode desabar? Não pode. Mas então você, quando estiver quase desabando, o que você faz? Você vai lembrar desse culto de revelação, falando, estou passando pela mesma coisa. E o que eu tenho que fazer? Eu não posso colocar a minha vida na mão de ninguém. A sua vida tem que ficar na mão de Deus. Você não pode deixar ser destruída. Você não pode deixar seu coração ficar dessa forma. Você já passou por isso muitas vezes. O Senhor te chamou para te libertar. Ele quer te dar algo novo. E você vai ter que abandonar esse passado. Então o processo de Deus, Ele muda a gente. Ixi, eu tenho medo dessa pastora que ela vai chegar perto de mim. Ai meu Deus do céu. Vixe, é rochedo. Ai. Então, não, eu vou assim de leve. Você está dando assim, sem você se assustar. Eu já falei com todo mundo aqui? Tá, esqueci. Tem uma pessoa. Quando temos uma necessidade muito grande de ser amado, pergunta você que está assim com aqueles tons misturados que eu não sei a cor. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Quando você tem uma necessidade muito grande de ser amado, aí você, não é você não, de vermelho, eu estou falando com a outra. Quando você está com muita vontade de ser amado, você precisa muito ser amado, o que você faz? O que você faz? Você se molda. E se a caixa é pequena, eu fico menor ainda. Eu quero tanto ser amada, que eu quero ser aquilo que as pessoas esperam que eu seja. Então, eu quero ficar assim, pequenininha, bem pequenininha. Deus não te chamou para ser pó. Deus não te chamou para que você possa se moldar. Deus te chamou para você ser você mesma. Pare de sofrer. Pare de fingir que isso não está doendo. E seja você. Não entrega a sua alma por nada. Deus não te chamou para isso. A sua mãe viveu isso. O seu pai viveu isso. A sua avó viveu isso. Está na hora de você mudar isso na sua família. Transforma isso. Quebra essa maldição. Você não precisa ser amada. Você já é amada por Deus. Em nome de Jesus. Então o processo de Deus. Processo de quem? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Processo de quem? Ele vai mexer um pouquinho, né? E aí você vai ter vontade de fazer coisas diferentes. Se você é uma pessoa de cinza, pergunta se você tem cinza aí na sua roupa. Procura aí. Procura. Porque olha só. Aqueles que estão de cinza e de roxo, está na hora de assumir o compromisso de enfrentar e parar de fugir. Veja, você já está enfrentando, não precisa mais enfrentar. Já está encarando. Eu vou. Só faltam mais 5 pessoas para você chegar onde você tem que chegar. Então, estou falando com a do verde, não estou falando com a de lilás. Não confunda as profecias, ok? Então, tenha paciência. Ninguém transforma da noite para o dia. As coisas são feitas vagarosamente pelo Senhor, e é Ele que vai dando dentro de você uma certeza tão plena, que ainda que todas as pessoas e todas as situações digam para você que não, eu quero tentar.
E isso vem do Espírito Santo, que ministra sobre a sua vida de dia e de noite. Então, experimenta. Deixa Deus mostrar uma nova coisa para a sua vida. Deixa Ele usar os seus dons, usar os seus talentos. E aí você vai enxergar de uma maneira que você nunca enxergou antes. E vai ser curado. Amém? Quem já se sentiu meio louco aqui? Pois é disso que eu falei que vai curar. Porque a gente vai, na verdade, quando você fala um pouquinho sozinho, você se sente meio maluco, não é verdade? Por que a gente fala sozinho? Porque a gente precisa falar com alguém. É só o que você não sabe, é que Deus é que está ouvindo. Portanto, você não é maluco, você fala com Deus. Então o processo da gente crescer e da gente mudar vai exigir esforço. Você tem que se esforçar. Você tem que criar um elo tão forte dentro de você que você queira experimentar ser diferente. E aí, você que está toda misturada, flores misturadas, pergunta se o passado vai ter poder sobre você. Às vezes não é o passado, às vezes é o que a gente pensa da gente mesmo. Pergunta se você tem listas na sua vida. Eu acho que quando a zebra nasceu, ela sabe que ela está destinada. Antigamente existia a zebra para jogo de loteria. Deu zebra, não é isso? Era uma coisa que não se estava esperando, né? Então, se você tem listas na sua vida, deixa eu dizer para você. Aí está todo mundo, ai meu Deus, será que eu tenho lista aqui? Se você tem lista na sua vida, eu quero dizer para você que o difícil é você conciliar aquilo que você pensa com as coisas que estão acontecendo, porque você quer muito, você é uma pessoa muito determinada, você quer as coisas, mas não é flexível. E sabe, na vida a gente precisa ser flexível, a gente precisa entender que as coisas não vão acontecer exatamente como a gente quer. E a gente não deveria ficar chateado e fechar a porta de relacionamentos e de amizades, porque essas pessoas não fazem aquilo que você quer. Você entende isso? Pergunta a pessoa que está listada perto de você, você entende isso? E Deus quer muito abrir uma porta na sua vida. Aliás, quando você era pequeno, era um complicador, porque mandava você fazer A, você fazia? Mandava você fazer C, você fazia? E por quê? Porque você é revolucionário. Quero tudo novo. Eu não quero seguir um sistema. Conhece uma pessoa assim? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa está aqui dentro dessa igreja. Revolution! Ninguém me manda. Eu sou como vento. Então, esse grande revolucionário ainda não entendeu que a verdadeira revolução é você entender as outras pessoas. Espera aí, pastora. As pessoas que eu conheço não são as pessoas que você está dizendo. São essas que coçam a cabeça assim. Quem coça a cabeça assim? Quem tem tique nervoso? Pergunta a pessoa que está do seu lado. É que essa pessoa que você fica muito irritada, ela tem um monte de tique nervoso, te irrita muito. Então, faz sentido para você? A pessoa é transtorno bipolar possessiva. E não sabe se expressar. Pessoa meio forte. Se você tem uma pessoa assim na sua vida, o que você faz? Você vai ficar zangada com essa pessoa? Vai ficar criticando essa pessoa? Você vai falar assim:
Tá bom. Tem que ser um ator para falar isso. Tá bom. E você por dentro, você está com raiva. Você quer matar ele. Quem ele pensa que é? Quem você pensa que é? Falar assim comigo. Adiantou alguma coisa? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Isso vai dar zebra. A gente tem que pegar todas aquelas coisas que você quer muito falar, entrar no banheiro e se certificar que não tem ninguém na porta. Mas você precisa controlar. Porque se você não controla o seu ânimos, o seu dômino, que não é dômino nenhum, se você não controla o seu ânimos, você acaba atropelando as pessoas e atropelando aquilo que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem outros trabalhos para te dar e você depende do seu domínio próprio. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já ouviu falar em domínio próprio? Domínio próprio, ele acontece quando está todo mundo desesperado, irritado, xingando um ao outro e você... Oi. Quem vê você acha você uma pessoa purificada pelo Espírito de Deus. Mas você por dentro está... Mas Deus quer que você tenha domínio. Que tal o exercício de você não explodir na hora errada? A pessoa do seu lado falou assim, eu explodo? Olha o meu olhar. Eu sou uma criatura tão calma. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é. E esse é o ponto que Deus está querendo mudar em você. Porque talvez a personalidade do seu pai saia de dentro de você na hora que você menos está esperando. Então você precisa cuidar, você precisa ser ministrado espiritualmente, você precisa crescer para entender dentro de você as razões que fazem você o tempo todo ficar descontrolado. Mas Deus quer exercer poder sobre a sua vida. E ainda que você... Mas eu vou deixar de tomar meu chopp? Mas eu vou deixar de sair com os meus amigos? Eu vou ficar uma pessoa tapada? Eu vou ficar uma pessoa esquisita? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, eu vou ficar uma pessoa esquisita quando eu conseguir ficar perto de Deus? Vai sim. A gente fica esquisito. A gente começa a olhar para as pessoas e começar a sentir que aquela pessoa está sentindo. Você começa a ficar com vontade de falar com aquelas pessoas sobre o amor de Deus. Você começa a exercitar coisas que você nunca pensou. Você começa a perdoar até os seus inimigos. Você acredita nisso? Quando você realmente começa a se espiritualizar, há uma evolução na sua vida. Mas todos nós precisamos crescer a uma estatura espiritual. Talvez você no físico tenha crescido, mas no seu espírito você precisa crescer. Amém? Então pergunta a pessoa de marrom, por que que você fica tão triste quando as coisas não estão acontecendo? Pergunta para a pessoa de marrom do seu lado. Há uma ideia. Quem tem crachá no bolso? Tem alguém com crachá no bolso aqui? Eu vou falar para uma pessoa que está com crachá no bolso. Quem está com crachá no bolso é uma pessoa muito teimosa. Ela tem... Meu Deus, cadê meu crachá? Não vai procurar porque eu estou falando isso. Mas ela é uma pessoa que Deus está trabalhando... Tadinho, Vinícius, sinto muito. Tu dissestes, amigo. Então, Deus está trabalhando na sua vida para que você possa aceitar que você depende dEle.
E você já está careca de saber disso. Amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você sabe que Deus quer te amar? Você sabe que Deus quer entrar na sua vida e mudar você? Então por que a gente fica tão teimoso? Por que a gente fica tão resistente a Deus? Por que uma pessoa chega perto de você espiritualizada e fala: que tal você ficar mais assim com Deus? Não! Por que a gente tem tanta resistência? E aí a gente fica resistente ao amor. Sabia? Deus é amor. Eu sabia, pastora. Eu estou cheia de Deus dentro de mim. Só falta saber se Ele gosta de mim também, o Deus. Eu não estou falando do Deus de Atenas, do Deus grego, nem do romano. Eu estou falando do Deus vivo, verdadeiro. Amém? Não confunda as coisas. São duas coisas opostas. Você precisa criar essa ideia, você que está de vinho. Essa ideia de força tem que vir de Deus. E à medida que você começa a lutar contra esses pensamentos que estão literalmente destruindo você, você vai se transformar. Amém? Mas diz a pessoa listada, eu não tenho convicção. Eu sou muito mole. Basta uma situação acontecer e eu desisto. Por quê? Por que você acha que Deus não pode te abençoar? Por que você acha que as situações não podem mudar? Por que você acha que as coisas não vão mudar na sua vida? Porque essa pessoa traiu você, isso não quer dizer que as pessoas vão trair você. Isso quer dizer que Deus pode trazer muitos amigos e pessoas verdadeiras na sua vida. Mas você precisa estar aberto para isso. Amém? Meu Deus. O que acontece com o profeta aqui, que ele não para de falar enquanto tem gente perguntando. Dá para vocês pararem? Então, se o nosso coração estiver desejoso da gente se transformar, Deus pode mudar isso. Deus pode mudar o seu medo. Deus pode mudar o seu medo de enfrentar as pessoas. Deus pode mudar a sua impaciência. Deus pode mudar o seu terror de estar sozinho. Mas você precisa se entregar a Deus e você precisa entender que Deus... Quem, eu? Não, Deus. Não você. Deus ama muito você. Feche os seus olhos. Quando as tempestades estiverem perto do seu coração, quando aquela alegria que você tinha todo dia de enfrentar as situações se esvair no seu coração, na sua mente, quando o medo for tão forte que congele você, quando essa saída, e como você procurou por essa saída, ela não estiver na sua frente. Quando você entender que o Senhor, Ele tem um começo, um meio e um fim. Você não vai constantemente voltar ao início, mas você vai decidir seguir aquilo que Deus, o Deus vivo, vai entregar para você. Eu não falo de religião, eu falo de amor. É certo que seus sentimentos às vezes te controlam e você simplesmente deixa.
Deixa que isso perpetue no seu coração e fica pensando constantemente a mesma coisa, o tempo todo a mesma coisa. Mas, ei, acalma. Alma, acalma. Não há nada que Deus não possa fazer na sua vida para te transformar. Não há nada que aconteça sem Deus não conheça. Deixe que Ele possa curar você, transformar as suas feridas, impedir esses pensamentos que destroem você todo dia. Vai, experimenta se entregar, experimenta deixar Ele te controlar. Às vezes a gente tem saudade de Deus, mas não sabe exatamente, a gente não sabe como é que a gente fica perto de Deus. Às vezes a gente quer tanto encontrar Deus, mas não sabe onde Ele está. Deus, Ele tem uma forma tão viva para falar. Sabe? Eu não tenho como saber essas coisas todas que eu falo de você e eu digo a você, olha para mim. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece. Ele sabe como é difícil você enfrentar as batalhas que você está vivendo. Ele sabe como você quer mudar a sua vida. Ele sabe como essa agonia dentro de você. Você gostaria que as coisas ficassem como era antes. Mas elas não estão. E você não consegue como lidar. Você não sabe como lidar com isso. Você precisa perdoar sua mãe. Você precisa perdoar. O perdão precisa acontecer. Porque você cria expectativas muito grandes da sua família. Mas nem sempre elas podem cobrir a sua família. Você entende que você precisa deixar? Eu sinto falta da sua voz. Vem, vem. Me chamando pra entrar. Eu sinto tantas saudades de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tantas saudades de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você entendeu tudo que Deus falou com você? Eu posso ser mais específica. Foi difícil entender? Poxa, eu até facilitei com as cores, não? Mas ela não falou que eu tenho uma blusa branca com pintinhas rosas. Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Eu não falei na sua cor? Eu não falei para você as onças? Eu não falei com as onças, eu falei só da zebra. As onças eu não falei. Você acha que eu não falei com você?
Falou ou não falou? Falei ou não falei? Você recebeu? Sim, você recebeu? Sim. Pessoal de branco, vocês receberam? Sim. Pessoal de laranja, você recebeu? Pastora, não tem laranja aqui. Ah, tem? Ah, pois é, falei com você. Mas eu quero ter certeza que todo mundo ouviu a mensagem do Senhor. Eu não tenho como saber sobre a sua vida. Quem faz isso é o Espírito Santo. Eu sou apenas um vaso e mais nada. Eu sou apenas um vaso. Então aquilo que eu falo com você, aquilo que você sabe que é para você, não sou eu. É Deus. É o Espírito Santo. Você conhece Ele? Eu conheço muito. Ele quer falar com você. E se você aceitar e deixar, você pode sair daqui curado, com seu coração transformado. E aquele mau humor de manhã, quem tem mau humor de manhã? Não vai ser curado não. Você vai ter que exercer o domínio próprio. Você sabe que eu tinha uma amiga, há 25 anos atrás. Eu estava nos Estados Unidos, foi 25 anos, eu já tinha feito umas 2 faculdades, eu acho que foi depois do direito, foi uma dessas faculdades que eu fiz, mas eu estava nos Estados Unidos e ela era atriz. Ela gostava muito de interpretar. Então eu ligava, porque ela tinha uma filha e tal, eu ligava para ela e eu falava, então, para a gente ir para os parques e tal. Eu acho que era Orlando ou Nova York, um dos dois, porque eu acho que não era Nova York, eu acho que era Orlando. E aí ela atendia o telefone e falou assim, 7 horas da manhã. Alô, bom dia! Gente, alguém acorda assim? Aí eu dizia para ela, menos. Então, você não precisa ser aquilo que você não é, amém? Você está entendendo o pessoal de gravata vermelha? Você precisa ser aquilo que você não é? Ela pensou que eu não ia dizer, né? Pois é, mas você não ia sair escondido daqui. Então, você tem que ser aquilo que você é. Então, se posicione para que você possa ser o que você é. E as pessoas vão te amar como você é. E as pessoas que te amarem como você é, são as pessoas que você tem que ficar do lado. Amém? Isso é o verdadeiro amor. É quando a pessoa ama você do jeito que você é. Ele até fechou para não mostrar gravado. Glória a Deus, é isso, né? Eu falei que era curso de revelação, é complicado, né? Eu estou tentando ser o mais discreta possível. Eu estou sendo discreta? Fala a verdade, eu estou sendo discreta. Olha, eu falei para todo mundo aqui assim, olha, ó, bem discreta. Amém? Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada. Até logo, todos vocês que estão fora do país, no Rio de Janeiro, fora, aqui no Brasil também. Um grande abraço. Todo o nosso amor da Igreja Semente de Fogo. A paz para todos vocês. Boa noite, gente. A paz.